E aí galera que se liga aqui no Tiga Animes, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre esse personagem de Jujutsu Kaisen, que foi um grande anime aí, né, do ano. Nós vamos falar sobre esse personagem porque eu particularmente achei ele muito interessante, embora o que aconteceu com ele na história eu achei ele bem interessante, e eu achei válido fazer um vídeo sobre ele. Então vamos lá. Esse vídeo aqui nós vamos falar um pouco sobre o Junpei Yoshino, ou Yoshino Junpei, esse personagem que está passando aí na tela. Bom, Junpei é um personagem coadjuvante com grande importância no arco em que Itadori enfrentou Mahito. Ele era um estudante do ensino médio que, embora tenha se tornado usuário de maldição após conhecer o Mahito, ele se tornou um grande amigo do Itadori. Agora vamos falar um pouco sobre sua aparência. Junpei é um jovem magro de olhos verdes e cabelos castanhos que vão até os ombros. A divisão lateral de seu cabelo permite que uma grande parte de sua franja cubra o lado direito de seu rosto, para cobrir as cicatrizes que recebeu de seus agressores. Inicialmente, ele usava um top listrado roxo e rosa, ou uma camiseta branca simples. Mais tarde, após a morte de sua mãe, ele é visto vestindo uma de suas jaquetas pretas em luto. Agora um pouco sobre a personalidade de Junpei. O Junpei é uma pessoa reservada e fria, com aversão às outras pessoas. Ele tem visões muito negativas das pessoas e da sociedade como um todo. Em certo momento, ele diz que se existisse um botão que matasse todos que ele odeia, ele não apertaria. No entanto, se houvesse um botão que matasse todos que o odiavam, ele pressionaria sem hesitar. Ele afirma que se sente indiferente às pessoas e acredita que isso não é pior do que odiá-las. Ele é indiferente aos outros humanos porque espera que eles sejam maus, então nem mesmo a morte de pessoas parece afetá-lo. Isso se deve a todo o trauma que ele recebeu por ser intimidado e rejeitado em toda a sua vida. Embora seja reservado desde sempre, o Junpei adora filmes e tentou abrir seu próprio clube na escola. Mas infelizmente, o clube foi assumido por valentões que bateram nele enquanto ninguém fazia nada para ajudá-lo ou repreender os agressores. Apesar de ser um aluno normal, a atitude abatida dele tornou fácil para Mahito manipulá-lo. O Mahito alimentou a escuridão de Junpei e o encorajou a levar sua indiferença um passo adiante no ódio e na vingança. Isso resultou em uma visão onde Junpei era incapaz de ver Mahito como ele realmente era. Itadori, outra pessoa que tem mais ou menos a idade de Junpei e se interessa por filmes, se tornou um dos únicos amigos dele. Mesmo depois dele rejeitar todos ao seu redor, o Itadori foi capaz de começar a tirar Junpei de sua mentalidade problemática. Agora vamos falar um pouco sobre sua história e sua passagem pelo anime. Junpei cresceu com sua mãe solteira e teve uma educação bastante normal, embora tenha sido intimidado por vários colegas de classe, sendo Shota Ito um deles. Em um desses casos de agressão, o resultado final fez com que ele ficasse com uma cicatriz na testa. Arco Mahito. Enquanto assistia a um filme no cinema, Junpei notou três meninos sentados na primeira fila e os reconheceu como alunos de sua escola que o intimidaram no passado. Ele ficou cada vez mais irritado com a conversa incessante que não deixava ele se concentrar no filme, até que de repente, Mahito apareceu e matou todos os três alunos, distorcendo suas cabeças com sua habilidade. Mahito então saiu do cinema, mas Junpei o perseguiu e conseguiu alcançá-lo. Ele perguntou ao homem misterioso se foi ele quem fez aquilo com os garotos, mas o Mahito respondeu, perguntando se aqueles garotos eram importantes para Junpei. Relembrando o tratamento horrível que sofreu, ele ficou furioso e perguntou a Mahito se ele podia realizar o mesmo feito. Junpei então seguiu Mahito até sua base de operações no esgoto, onde eles conversaram sobre o que são os espíritos amaldiçoados. O Junpei perguntou que tipo de espírito amaldiçoado Mahito é, e ele respondeu que é um espírito que foi criado a partir do ódio das pessoas umas pelas outras. Mais tarde, Junpei estava voltando para sua casa e encontrou seu professor, Sotomura, sentado nos degraus em frente à sua casa. Quando o professor começou a agravar Junpei, o mesmo fez um gesto para ativar seu poder, mas foi interrompido pela chegada oportuna de Itadori. Depois que Itadori criou uma distração e se livrou do professor, os dois começaram a conversar. Quando eles foram até o leito de um rio, Itadori perguntou sobre o incidente no cinema. Junpei, no entanto, cobriu Mahito, afirmando que ele não percebeu nada de importante no momento e que só pôde começar a ver as maldições recentemente. Os dois então chegam ao tema dos filmes, depois que Yuji pergunta a Junpei que filme ele foi ver e eles descobrem que têm gostos semelhantes para o cinema. Quando a mãe de Junpei, a Nagi, se aproximou deles,
Seu filho apresentou Itadori para ela e ela o convidou para jantar. Depois do jantar, a Nagi adormeceu, e Junpei perguntou a Itadori como sua mãe é, ao que o mesmo respondeu sem preocupações que nunca conheceu, mas se lembrava vagamente de seu pai. Eles então discutem o que Itadori faria se ele tivesse que matar uma pessoa como um feiticeiro mau. Mas o protagonista foi inflexível, dizendo que não quer acabar com a vida de outra pessoa, porque, uma vez que ele cruzar essa linha, o valor da vida se torna ambíguo e ele pode nem mesmo saber o verdadeiro valor daqueles que ele gosta. Depois que o Itadori foi embora, Junpei começou a refletir e percebeu que, mesmo acreditando que as pessoas não têm coração, ele não poderia matar alguém, pois isso iria contaminar a sua alma. Depois que a mãe de Junpei foi morta como resultado de uma maldição atraída por um dos dedos de Sukuna, Mahito começou a manipular Junpei para acreditar que o Shota, o aluno que o agredia na escola, foi o responsável por isso, quando na verdade foi o próprio Mahito quem plantou o dedo na casa de Junpei. Com sentimentos de desespero e tristeza, o Junpei foi para a escola e usou seu poder para nocautear a maioria dos alunos durante a reunião matinal. Sotomura, seu professor, em estado de choque, estava tentando acordar um aluno, perplexo com o que estava acontecendo diante de seus olhos. O Junpei então apareceu na frente dele e o tranquilizou dizendo que eles não iriam morrer. Então ele se virou para o Shota, perguntando-lhe se ele era realmente o responsável pelo que ocorreu em sua casa. Insatisfeito com a falta de resposta, o Junpei encurralou aquele que o agredia antigamente e começou a torturá-lo lentamente, começando por desintegrar parcialmente seu braço esquerdo. No entanto, antes que seu ataque se tornasse fatal, Itadori apareceu e o impediu. Os dois então começaram a lutar por toda a escola. Junpei dizia a Itadori que ele não tinha o direito de interferir em seus negócios, mas o protagonista se recusou, afirmando que essa não era sua decisão. Itadori então agarrou Junpei com força e o jogou através de uma janela, enquanto o mesmo expressava sua frustração com o fato de que seu veneno não estava tendo nenhum efeito aparente no Itadori. Itadori tentou argumentar com o seu amigo mais uma vez e expressou compreensão de que ele pode ter seus próprios motivos para suas ações. Junpei então atacou e ficou chocado quando o Itadori não fez nenhum movimento para se defender ou se esquivar. O Itadori se desculpou e pediu que ele explicasse o que aconteceu. Depois de ouvir a verdade, o protagonista ficou com o coração partido e pediu a Junpei que se juntasse a ele na escola Jujutsu, onde ele poderia encontrar um grande conjunto de pessoas maravilhosas em quem pudesse confiar, garantindo que eles definitivamente encontrariam a pessoa que amaldiçoou a mãe de Junpei. No entanto, o momento de reconciliação foi rapidamente interrompido quando Mahito apareceu atrás deles na escada, para surpresa dos dois. Itadori perguntou a Mahito quem ele era, mas o homem ignorou a pergunta e simplesmente começou com uma saudação, referindo-se a Itadori como receptáculo de Sukuna, antes de contê-lo com seu braço esquerdo. Itadori gritou para que Junpei fugisse, mas seu amigo, ainda acreditando na fachada que lhe foi mostrada, ficou e tentou mediar a situação, dizendo que Mahito não era de fato uma pessoa ruim. No entanto, quando dizia essas palavras, imagens dos experimentos de Mahito piscaram em sua mente, fazendo com que a voz de Junpei parasse em sua garganta quando ele percebeu que cometeu um grave erro. Mahito colocou a mão nos ombros de Junpei e o provocou, mas antes que Junpei pudesse piscar, Mahito usou sua técnica de transfiguração e transformou Junpei em uma de suas muitas abominações ex-humanas. Yuji ficou tão chocado que não conseguiu reagir e o agora transfigurado Junpei o acertou. Mas Yuji ignorou a dor e se concentrou em tentar acordar o amigo. Desesperado e sem opções, ele tentou pedir ajuda a Sukuna, mas rapidamente foi negado e ridicularizado tanto pelo Sukuna quanto pelo Mahito. Itadori, agora sem palavras, não pôde fazer nada mais do que assistir enquanto Junpei perguntava por quê antes de cair no chão e morrer. Agora vamos falar um pouco sobre as habilidades e poderes de Junpei. Nível de habilidade geral. Antes de conhecer Mahito, Junpei era um garoto normal da escola que era fraco o suficiente para ser constantemente atormentado. Depois de aprender a usar o Jujutsu, ele conseguiu se vingar de seus agressores, mas não conseguiu nem mesmo competir com Itadori, um feiticeiro relativamente novo em termos de uma batalha de Jujutsu. Alta energia amaldiçoada. Junpei nasceu com um talento inato o suficiente para ser capaz de ver maldições.
Ele foi capaz de ver Mahito e aprender Jujutsu com ele. Embora Junpei não tivesse talento suficiente para desenvolver sua própria técnica, ele foi capaz de invocar um Shikigami poderoso. Shikigami Moondrags. Esse Shikigami é uma grande água-viva capaz de paralisar alvos com um veneno único que cobre a pele em manchas pretas que queimam a vítima como se estivesse sendo picadas. Moondrags também tem um par de ferrões com pontas que podem perfurar a carne. Agora algumas curiosidades. O Junpei ficou em nono lugar na pesquisa de popularidade dos personagens do mangá, com exatos 7.481 votos. Akutami, o criador de Jujutsu, expressou que gostaria de ter mostrado mais cenas da bondade de Junpei antes do personagem morrer no mangá. E de acordo com o fanbook oficial de Jujutsu Kaisen, o hobby favorito de Junpei é assistir filmes. Seu prato preferido é o omelete de caranguejo com arroz e a causa do seu estresse é a escola. Bom, esse vídeo hoje aqui foi mais pra falar um pouco sobre esse personagem que eu acabei gostando bastante. E pelo visto não foi só eu, já que ele ficou em nono lugar na pesquisa de popularidade. Ele foi um personagem bastante interessante, tanto pelo arco em si, quanto pela sua história, pelas coisas que ele acabou fazendo. E eu realmente queria que ele tivesse continuado vivo para entrar na escola Jujutsu e virar amigo do Itadori. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Também, se quiser, sinta-se livre para deixar um comentário dizendo se você gosta de Junpei, qual personagem você gosta, ou até mesmo trazer sugestões para vídeos, pois eu vou estar vendo todos os comentários e vai me ajudar demais. Enfim, por hoje é só, vou ficando por aqui, valeu e falou!